Olá, eu sou Anderson Meirelles, barista, professor e consultor. Eu acredito que o evento café transcende a bebida, mas a bebida sempre pode melhorar. Atuo com café desde 2017, quando troquei as salas de aula de uma escola de teologia pelos balcões da cafeteria. Criei o método Pensar o Café, que carrega a máxima: no café não existe certo ou errado, mas coerência. Seja bem-vindo ao Melitão do Meirelles. Antes de tudo, eu quero falar um pouco sobre as variáveis da extração. Existem inúmeras variáveis, desde terroir, condições climáticas, de onde esse café vem, como ele foi torrado, data de torra, tempo de oxidação. São muitas as variáveis, porém eu separei as 4 principais que vão nos ajudar aqui no momento de executar uma receita, que eu costumo chamar carinhosamente de os 4 T's. Primeiro T, tamanho da moagem, ou granulometria. Segundo T, turbulência ou agitação. Terceiro T, temperatura da água. E o quarto T, que é o tempo. O tempo total de contato entre água e café vai definir alguns resultados da nossa bebida. Me fala aí, o que a máquina de lavar foi fazer numa cafeteria? Foi dar uma lição sobre princípios. A bebida café é basicamente uma água suja de café. Fazer um bom café consiste em extrair o melhor daqueles grãos moídos com essa água que a gente escolheu utilizar. E quais são os princípios que a máquina de lavar pode nos ensinar? Ela faz 3 coisas basicamente. Primeiro, ela molha as roupas. Depois, ela enxágua, agita, esfrega as roupas. E por último, ela deixa de molho esse tecido por um tempo. No café, é basicamente assim. Para fazer um bom café, a gente precisa observar 3 princípios. O primeiro, hidratar o pó de café antes de começar a extração. O segundo, agitar, fazer uma certa turbulência durante a receita. E o terceiro, infusionar. No momento em que a água toda cobre todo o café, nós sabemos que teremos uma extração equilibrada. Mas cuidado, só não vai inventar de fazer um café na máquina de lavar. Então eu tenho aqui alguns modelos que a Melita disponibiliza de porta-filtros. Por exemplo, o 102. Esse aqui é aquele comum que a maioria das pessoas tem em casa. Nesse caso aqui, a grande diferença dele é porque ele é de porcelana, mas o de plástico é o mesmo modelo, o mesmo formato. Ele é um modelo pequeno, que possui ranhuras até a metade e um furo pequeno e único central. Assim como o 103, que é a mesma coisa, só que maior, para receitas maiores com mais capacidade. Já esse é o N2. Ele possui 2 furos de vazão um pouco maiores, ranhuras também até a metade do porta-filtro e uma angulação maior de abertura. Temos também o N4, que é a mesma coisa do N2, só que com maior capacidade de receita. Em seguida temos o N4 de porcelana. Ele tem um furo central, ranhuras até o topo, até a superfície do porta-filtro, e elas têm um formato mais arredondado, elas são mais sobressalentes e possui um único furo pequeno central. Então eu tenho aqui, por exemplo, os 2 filtros 102 e N2, só para a gente ver uma diferença de angulação entre eles. Colocando um sobre o outro, é possível ver que um tem uma angulação maior de abertura com relação ao outro. Então o 102 ele é mais estreito, o N2 ele é mais aberto. Isso vai fazer diferença na hora da extração? Faz. Principalmente na utilização correta do filtro sobre o porta-filtro. Eu consigo usar o filtro 102 no porta-filtro N2? Consigo, mas ele não vai encaixar direito e vai dificultar a execução da minha receita, comprometendo a qualidade da extração. Então a primeira receita que eu vou passar vai ser usando o porta-filtro 102. Para ele, vamos usar uma proporção de 1:15, ou seja, para cada 1 grama de café, 15 de água. Eu vou usar, nesse caso aqui, 15 gramas de café, então o nosso total de água da receita vai ser de 225 gramas de água. Aí você pode perguntar, gramas de água? Mas água é líquido, a gente mede água em ml. Sim, mas vamos fazer toda a receita sobre a balança. Como 1 ml de água pesa 1 grama,
A gente vai trabalhar aqui com grama mesmo para facilitar. Então para essa receita vamos utilizar 15 gramas de café. Tudo começa no preparo. Primeira coisa, uma dica que eu vou dar, talvez você não tenha pensado nisso, o filtro Melita tem duas costuras, uma na lateral e uma na parte de baixo. Eu gosto de dobrar uma para um lado e a outra para o outro. Assim, o filtro se encaixa melhor no porta-filtro. Filtro encaixado, a primeira coisa que a gente vai fazer é escaldar esse filtro. Eu posso levantar três motivos, três razões pelas quais é importante escaldar o filtro. A primeira, tirar alguma possibilidade de resíduo, de gosto ou cheiro de papel da receita. A segunda, pré-aquecer o sistema onde vai ser feito o café. E a terceira, para que o papel seco não roube o início da extração. Com o papel já molhado, toda a água que cair sobre o café vai filtrar e já vai descer preparando o nosso café. Então, nossos 15 gramas de café moído, é importante dar uma ajeitadinha aqui ó, na cama do café para que a água encontre o café com mais qualidade. Primeira coisa, lembrando os princípios, hidratar o café. É legal a gente jogar uma pequena quantidade de água, não para molhar todo o café, não para ensopar o café, mas suficiente para molhar e hidratar todo o café. A partir do momento que nós hidratamos o café, a gente espera alguns segundos. Nesse momento, o CO2 que o café exala está reagindo com o oxigênio da água, ele começa a expandir, ele começa a borbulhar, e aí é o momento da hidratação do pó. Em seguida, num segundo despejo, eu posso fazer esse despejo com uma certa turbulência, movimentando essa água para que essa água misture bem com o café, lave bem o café, como o princípio que a máquina de lavar nos ensinou. Eu estou aqui contando o tempo da minha extração, então eu fiz um primeiro despejo, levei mais ou menos 30, 40 segundos para um segundo despejo, foi tempo suficiente para o café hidratar. Fiz um segundo despejo com uma certa turbulência para lavar bem esse café. Em seguida agora, eu posso vir aqui ó, limpando as paredes do porta-filtro, trazendo todo o café para o centro do porta-filtro, todo o café molhado. Nesse momento, eu consigo agora fazer a infusão, um despejo único, central, até o total da minha receita, que no caso da nossa receita aqui são 225 gramas, a receita vai estar concluída. Agora é só esperar o café terminar de passar. Agora vamos fazer uma receita no Melita N2. Primeira coisa, repetindo, toda a extração, para qualquer porta-filtro, para qualquer método de café, é importante escaldar o filtro. Temos aqui ainda uma moagem média, a mesma moagem que nós usamos para o Melita 102. A grande diferença agora de resultado de bebida de um para o outro é que o Melita N2, por conta dos dois furos e de uma angulação maior de abertura, ele vai ter uma vazão mais rápida, possibilitando uma bebida com acidez mais acentuada, enquanto no 102 o corpo e doçura são mais evidentes. Para essa receita eu vou utilizar 20 gramas de café para um total de 300 gramas ou ml de água. Ajeito o café na cama. Nesse caso, para acentuar e aproveitar todas as estruturas do porta-filtro, vamos fazer uma receita dividindo esse total de 300 gramas em 5 despejos com intervalos entre 30 e 45 segundos. Vamos levar essa receita para mais de 3 minutos de extração. Primeiro despejo, começando a contar o tempo, de 60 gramas. Agora a gente espera aqui ele reagir, a hidratação do café, e por volta de 30 a 40 segundos, vamos para um segundo despejo com uma certa turbulência. Passado aqui 40 segundos, vou fazer um segundo despejo, nesse caso agora fazendo uma certa turbulência com a própria água, para que a gente lave todo esse café com a água até 120 gramas, completando aqui o segundo despejo. Então serão 5 despejos de 60 gramas, totalizando 300 gramas de água. Primeiro despejo, 60 gramas.
um segundo despejo completando 120 na balança, um terceiro despejo completando 180 gramas na balança, um quarto despejo completando 240 gramas e um quinto completando os 300 gramas de café. Vamos para o terceiro despejo. Nesse caso agora, como ainda tem um pouco de água na cama de café, eu não preciso mais fazer despejos com tanta turbulência. Estamos apenas agora aqui infusionando esse café, como vimos nos 3 princípios básicos de uma boa extração. 2 minutos e 15 aproximadamente, vamos para o quarto despejo, completando 240 gramas de café. Aproximadamente 3 minutos de receita correndo, vou fazer o quinto despejo com mais 60 gramas, totalizando 300 gramas de água nessa receita. Então, terminando o quinto despejo por volta dos 3 minutos, essa receita vai durar aproximadamente 3,45 a 4 minutos, proporcionando um café com acidez brilhante, doçura elevada e um excelente corpo. Muito bem, vamos agora ao Melita N4. Aqui a gente já tem uma estrutura maior, tem mais lugar para trabalhar, a gente pode trabalhar melhor essa receita, lembrando ali dos 4 T's, tamanho da moagem, temperatura de água, turbulência e tempo. Aqui é onde a gente consegue trabalhar melhor, por conta de espaço e volume de café, o item turbulência. Então o que a gente vai fazer? Primeiro despejo, estou usando aqui uma receita com 30 gramas de café para 450 gramas de água. A mesma proporção de todas, de 1 para 15, que nós fizemos até agora. Então eu vou fazer um primeiro despejo, uma hidratação desse café. E em seguida, com as 2 mãos, eu vou dar uma girada no porta-filtro para que essa cama de café se encaixe completamente e perceba que a água está passando bem direitinho pelos 2 furos. Hidratação feita, cama ajeitada, eu venho agora fazer um segundo despejo em formato de zigue-zague. A ideia aqui é trabalhar bastante acidez, bastante corpo, doçura elevada e receitas maiores. Então lembra da questão da coerência? Para receitas pequenas, procure usar porta-filtros pequenos. Para receitas grandes, procure usar porta-filtros grandes. Porque o método foi desenvolvido para ser utilizado na sua totalidade. Quando a gente utiliza um porta-filtro muito grande, com pouquíssima água, a gente deixa de utilizar o espaço que foi feito para isso. Por outro lado, quando a gente usa um porta-filtro muito pequeno, com uma receita muito volumosa, a gente sobrecarrega a capacidade do porta-filtro. E nenhuma dessas coisas é legal. Em seguida, um terceiro despejo, só para limpar ali as paredes do porta-filtro. E na próximo despejo, um quarto, já tendo aqui uma infusão, um despejo central e contínuo até o final da receita, que no caso dessa aqui são 450 gramas. E essa receita vai ficar também em torno dos 3,45, 4 minutos. Então lembrando, no quesito tempo, quanto mais tempo de contato entre café e água, mais corpo teremos na bebida. Quanto menos tempo de contato entre café e água, menos corpo, mais acidez tem nessa bebida. A ideia aqui para esse café é um café com uma acidez brilhante, corpo elevado, doçura elevada e um café bem equilibrado. Muito bem, vamos então ao Melita N4 de porcelana. Esse método aqui, esse porta-filtro, eu vou adiantar aqui que é o meu preferido. Por quê? Ele entrega uma bebida com uma acidez equilibrada, uma doçura muito alta e um corpo incomparável. Qual que é a razão de tudo isso? É um porta-filtro de capacidade grande, de furo pequeno, que para algumas pessoas, em alguns casos, já pensam, vai atrasar minha extração, eu vou ter um problema que vai demorar muito, vai entupir. Não. Por que não? As ranhuras mais saltadas desse porta-filtro conduzem a água para um fluxo mais interessante, mais contínuo e de maior qualidade nessa percolação aqui. Para essa receita, eu vou usar 40 gramas de café para 600 de água. E aqui que está a grande dica. O primeiro despejo eu vou fazer em movimento circular de fora para dentro.
ajeitando essa cama de café e eu vou terminar o despejo aqui no centro do café. Nota que a água já está escorrendo, um fluxo até grande para um furo pequeno, sem problema nenhum. Aproximadamente 30, 40 segundos depois, o café bem hidratado, eu venho com o segundo despejo em formato de zigue-zague. Nesse momento aqui, todo o meu café da receita está bem acomodado na cama, a percolação está acontecendo de maneira contínua, com muita qualidade, e aqui eu posso entender que eu venho fazendo um terceiro despejo agora, possivelmente limpando as paredes do porta-filtro, e termino com um quarto despejo sem movimento, despejo contínuo, central, até o final da minha receita. Então vamos aqui para o terceiro despejo, dando uma limpada, trazendo de novo o café para o meio do porta-filtro, deixa ele quase secar, em seguida eu termino com o quarto despejo. Se o meu último despejo terminar por volta dos 2 minutos da receita, o meu total de tempo dessa receita vai ser entre 3 minutos e meio, que vai me entregar aquele café com uma acidez equilibrada, doçura elevada e um corpo bem interessante. Agora eu vou te dar uma dica aqui de uma receita bônus de um café gelado, o famoso Iced Coffee. Para ele, vamos usar o porta-filtro N2 de 2 furos direto sobre 2 copos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dividir o total de água da minha receita entre água e gelo. Vou fazer uma receita com 25 gramas de café para 375 gramas de água. Só que esse total de 375 gramas eu vou dividir mais ou menos aqui entre gelo e água, colocando já o gelo nos copos e a metade dessa água restante fazendo a extração do café. Para isso, eu estou utilizando nesse caso uma moagem um pouco mais fina, exatamente para a gente ter um tempo maior de qualidade durante a extração. Então vamos adicionar o gelo aos copos. Sobre a balança, eu vou dividir aqui esse total de aproximadamente 185 gramas de gelo nos 2 copinhos. A ideia é tentar que esses 2 copos fiquem mais ou menos com a quantidade parecida de gelo. Gelo disposto nos copos. Vamos adicionar os nossos 25 gramas de café com a moagem média fina e vamos começar a extração. A ideia é tentar trabalhar essa vazão igual pelos 2 furos. Então vamos fazer aqui um primeiro despejo em movimento circular de dentro para fora, um pouco mais rápido do que faríamos numa receita normal, para que essa água encontre facilmente o caminho pelos 2 furos. Vamos deixar essa receita, esse café hidratando, respirando, por mais ou menos 30, 40 segundos. E em seguida vamos fazer alguns despejos com menos turbulência dessa vez, para a gente trabalhar melhor a qualidade dessa extração com a água passando de maneira mais equilibrada sobre todo o café. Vamos fazer movimentos circulares sobre a cama de café, completando aqui aproximadamente 180, 190 gramas de água na nossa receita. A água já vai caindo quente sobre o gelo e vai diluindo e gelando ao mesmo tempo. E agora é só deixar o tempo da receita e temos na hora um café bem extraído e gelado. E por que melita? Por 2 razões. A primeira é que provavelmente você tem um porta-filtro Melita aí na sua casa, ele é o porta-filtro que já está na casa da grande maioria dos brasileiros. E por outra razão, que é possível sim, usando esse método, fazer um excelente café, talvez o melhor café da sua vida a partir de hoje. Vamos falar um pouco da história da Melita. Guimarães Rosa já dizia, o animal satisfeito dorme. E a satisfação neutraliza, paralisa, amortece. E foi de uma insatisfação que uma jovem senhora na Alemanha, insatisfeita e incomodada com o resultado dos cafés que eram extraídos em sua casa no coador de pano, resolveu mudar
a história de como se faz café no mundo. Amalia Auguste Melita Bentes pegou uma caneca de latão, fez alguns furos, um pedaço de papel do caderno de seu filho e fez o primeiro café coado no papel da história. Em 1908, ela recebe a patente do porta-filtro de papel e começa a ser fabricado ali na Alemanha. Em 1918, começam a ser fabricados também os porta-filtros em porcelana. E daí para frente, a Melita começa a ter filiais ao redor do mundo todo, chegando ao Brasil na cidade de São Paulo em 1968. E agora, qualquer pessoa ao redor do mundo sabe que café não é tudo igual e que a bebida sempre pode melhorar. Muito bem, chegamos ao final do nosso curso e aprendemos que é possível sim ter um excelente café em casa, respeitando alguns princípios lá da máquina de lavar, lembra? Hidratar, agitar e infusionar, respeitando as principais variáveis como tamanho da moagem, temperatura, turbulência e tempo, vão nos ajudar a ter excelentes cafés filtrados no método escolhido. Eu espero ter ajudado até aqui, muito obrigado e nos vemos nos próximos cursos.